Número 15 do livro Síntese dos Profetas Maiores, síntese do profeta Isaías. Número 15, profecias contra os assírios. Estudando Isaías capítulo 14, 24 a 27. O comentário do livro diz: quebrantarei a Síria na minha terra. Essa profecia vai se cumprir nos dias do rei Ezequias, quando o Senhor enviará o seu anjo e ferirá o exército assírio. 185 mil homens, tá bom? Bom, essa profecia se cumpriu, eles foram quebrados ali, mas também essa profecia é futura, porque aqueles assírios, eles são quem hoje? Eles são os iranianos, tá bom? Os assírios também ficavam numa região onde é o mundo árabe. E quando fala de Assíria e Babilônia, está falando do mundo árabe hoje. Então eu coloquei aí, segundo Reis 19:35, né? Que diz: sucedeu, pois, que naquela noite saiu o anjo de Yahvé e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Tá bom? Tá bom? E fazendo com que Senaqueribe voltasse para a Síria envergonhado. Em 2 Crônicas 32:21 diz: então Yahvé enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, ou seja, os seus filhos, o mataram ali à espada. Por que os seus filhos fizeram isso? Olha, todos os povos naquela época, eles acreditavam que uma guerra entre nações era uma guerra entre deuses, tá ok? E isso nós podemos ver como uma realidade, porque, por exemplo, das pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, todas elas atingiram uma divindade egípcia, tá bom? E Deus disse que iria punir os deuses egípcios. Até a 10ª praga, a morte dos primogênitos, atingiu os deuses egípcios, por quê? O faraó e seu filho, principalmente o seu primogênito, o faraó era Deus, o seu primogênito era um filho de Deus. Então, aquelas 10 pragas, elas atingiram todo o Egito. E se você procurar na história, tendo o êxodo acontecido ali próximo do ano 1446, tá bom? Até o ano de 1400, você observa que depois disso, do ano 1390, até mais ou menos, desde o ano 1410, mais ou menos, até o ano 1360, você encontra um problema religioso tremendo no Egito. Se vocês quiserem, pesquisem na internet, por exemplo, um faraó chamado Akenaton. Ele é o filho do homem que, na minha concepção, seria o grande candidato a ser o faraó do Êxodo. Esse Akenaton, ele teria visto, estou dizendo teria, porque é hipótese, né? Ele teria visto o seu irmão mais velho morrer, porque os deuses do Egito não protegeram eles contra o Deus dos escravos. Então, o que Akenaton decidiu fazer? Ele decidiu destruir todos os deuses do Egito. O principal dele, que era chamado Amon-Ra, ele mandou destruir todas as estátuas dele. Então, por que dessa revolta contra os deuses? Na minha interpretação, até pelas datas, essa revolta ocorreu por causa da derrota dos deuses do Egito para o Deus de Israel. E aqui, quando o exército assírio, que era o exército mais poderoso do mundo, e além de ser bem armado, bem treinado, era um exército assustador. Porque, irmãos, eles chegavam, aqueles que não se rendiam facilmente, eles faziam o seguinte: eles normalmente pregavam ele em estacas. Você encontrava dezenas, centenas de inimigos dos assírios em que era encravado nas costas, atravessava na barriga, a pessoa encravada numa estaca. Aqueles que não encravavam em estacas, eles cortavam a orelha, o nariz, cortavam a língua, alguns eles furavam os olhos. Era um exército extremamente mau. Tanto que nós vamos ver que nesse período de Isaías houve uma união de países contra os assírios. Os etíopes,
os egípcios, tá bom? Os filisteus, os sírios, Israel, as 10 tribos do norte e Judá também. E até os babilônios entraram nessa coligação. Para vocês terem ideia, todos foram derrotados. Nesse período de 720 a.C., teve um rei que foi chamado de Sargão II. Sargão é outro nome de Nimrod. Ele se identificou como o segundo Nimrod, tá bom? Então, esse período era realmente o domínio assim, de um povo muito mau, extremamente perverso, porque os outros povos dominavam, mas eles queriam escravizar. Os assírios, eles queriam era maltratar. E, segundo a história, eles tinham um projeto de acabar com todos os povos. Por isso, eles misturavam os povos. Quando eles dominaram as 10 tribos do norte, eles levaram os homens para habitar numa terra estranha e trouxeram os homens daquela terra para habitar com as mulheres de Israel. Assim, eles fariam com que as nações perdessem a sua identidade e todos seriam assírios. Era um plano maquiavélico mesmo, usando aí a expressão de Maquiavel, tá ok? E esse plano, ele vinha de onde? Lembrando que os assírios, eles foram dominados por Nimrod. Era uma religião da Babilônia. Nosso livro prossegue. Essa profecia de Isaías acontece durante o reinado de Acais, que reinou entre 732 e 716. Por isso que eu estou colocando para vocês. É mais ou menos ali próximo do ano 700, 720 a.C., quando a Síria está dominando todos esses povos. Ezequias, ele reinou entre 716 e 687. Ele era filho de Acais, tá bom? E ele acabou por assumir o reino. Isaías começa a profetizar nos dias de Acais, e Isaías depois vai até o reinado de Ezequias, tanto que ele vai orar e livrar Israel, Judá, digo, né, desse período, tá bom? Agora, interessante que os assírios, eles são tão maus, mas vocês sabiam que os assírios foi o primeiro povo vamos dizer assim, conceder um testemunho arqueológico da Bíblia? Por quê? Até o ano de 1847, os historiadores falavam que a Bíblia era cheia de lendas, como muitos falam até hoje, né? Tá bom? Os liberais teológicos falam isso. Eles diziam que esse povo assírio nunca existiu, era lenda. Mas em 1847, então um arqueólogo inglês chamado Layard, ele encontrou o palácio de Senaqueribe. Tá bom? E Senaqueribe foi um imperador muito conceituado na Síria. Então foi comprovado que os assírios haviam existido mesmo, porque eles foram destruídos de uma maneira tal que os historiadores diziam que esse povo nunca existiu, que isso era uma lenda bíblica. O mesmo também eles falam da Babilônia. Então, olha, os assírios, foi comprovada a sua existência por Senaqueribe, tá bom? E também pelo rei Sargão II, porque foi encontrado também palácios dele, tá bom? E os assírios, apesar de serem muito maus, eles foram um dos grandes escritores do mundo antigo. A maior biblioteca encontrada pelos arqueólogos até hoje foram as bibliotecas assírias, tá bom? Junto com a biblioteca egípcia, principalmente de Tel Amarna. Mas as bibliotecas assírias, elas foram assim, muito detalhadas e contavam até lendas do mundo antigo também. Então eles eram muito maus, por um lado, tá bom? Mas eles também foram bem importantes até para a história de Israel. Depois eu vou traçar aqui para vocês, porque a arqueologia encontrou, tá bom, o que Senaqueribe escreveu sobre essa guerra com os judeus.